Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Levanta as duas mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me concede de buscar no Senhor pela minha casa, pela minha família. Te peço, Senhor, recebe a minha família nas tuas mãos, cuida, protege e salva. E na certeza da tua resposta, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. E se você tiver a sua Bíblia, abra, por favor, carta de Tiago, capítulo 1. Porque é disso que nós vamos falar hoje. A fé que você precisa para ver a sua família ou salva, ou transformada, ou liberta, ou até mesmo voltando à presença de Deus. Tem famílias desviadas. De repente você pode ter alguém da sua família que está desviado da fé e precisa voltar para Jesus, né? Como fazer isso daí? Bom, você vai precisar da fé. Mas não basta apenas você ouvir a palavra de Deus para ter fé. Porque a Bíblia fala isso, não fala? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então você ouve, vem a fé. Só que não basta isso. Porque tem pessoas que falam assim: pastor, eu conheço a palavra, porque a palavra fala isso, a palavra fala aquilo. Amém. E é assim mesmo que tem que ser, né? Começa assim. Mas não é somente isso. A nossa fé que tem eficácia, ou seja, a fé que funciona, ela é acompanhada de uma série de atitudes, justamente que provam essa fé. Porque em Tiago mesmo, é dito que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Ou seja, não funciona. Assim como o morto não pode fazer nada, a fé morta também não pode funcionar, não fazer nada. Mas a fé viva, meu filho, essa aí opera maravilhas, ela faz toda a diferença. Mas você tem que fazer essa fé funcionar. Por isso, você vai ler comigo aqui na carta de Tiago, o que Deus diz a respeito dessa fé, como tem que ser, o que a gente tem que fazer, e inclusive o próprio Senhor, nessa carta de Tiago, dá o exemplo bíblico de atitude. O que você pode fazer exatamente para que a tua fé funcione? Então vamos ler o texto aí. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha o que está escrito, ó. Se, porém, algum de vós necessita de, o quê? Sabedoria, mas não é só sabedoria, é qualquer outra coisa, tá? Você já vai ver isso aqui no texto. Vamos começar de novo então. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente, quer dizer, generosamente, mais do que você pede. E nada lhes impropera, quer dizer, Deus dá dado. Ele não fica depois cobrando o que deu, ele só dá e não pega de volta. E ser-lhes-á o quê? Concedida. Amém, pessoal? Ser-lhes-á o quê? Concedido o quê? No caso aqui a sabedoria, né? Então vamos ler de novo, leia com atenção, gente, presta atenção. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Versículo 6. Peça-a, porém, com fé. Aí ele começa a explicar como que é essa fé, ó. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa pessoa que alcançará ou receberá, né, do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha para cá. Veja que no final ele fala assim, olha, não pense que receberá do Senhor o quê? Alguma coisa.
Isso significa o quê? Que não é só a sabedoria que a gente pode pedir para Deus que Ele garante que vai dar. É qualquer outra coisa. A sabedoria é uma das coisas que a gente tem que buscar em Deus, sim. Mas também tem que buscar poder de Deus, tem que pedir o suprimento às nossas necessidades materiais, pedir em favor da família, pedir em favor da esposa, do marido, dos filhos, pela libertação deles, pedir pelo suprimento financeiro, pelo trabalho, pela proteção, pelo livramento e muito mais coisa. Pedir pelo Espírito Santo, por exemplo, que é uma promessa de Deus para os crentes, pedir para ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? E outras coisas que você precisar. Então ele fala assim, ó, se você precisa de alguma coisa, o que você está precisando hoje? Ai, pastor, é a família, é casamento, problema do casamento, problema com filhos, doença, perturbação mental, depressão, problema financeiro, problema com parente, sei lá, não importa o que seja. Voltando aqui, se você precisa de sabedoria ou de qualquer outra coisa, peça a Deus. Mas aí ele fala, peça a Deus que dá liberalmente. Quer dizer, é uma garantia de Deus. Se você pedir, você vai receber. Porque Deus está garantindo. E olha o jeito que ele fala, olha, você não vai receber só o que você pediu. Você vai receber mais. Porque Deus sempre dá mais do que a gente precisa. Tá? É uma garantia de Deus. Depois ele fala, e Deus não é aquele tipo de ser que dá e depois fica dizendo que deu, né? Olha, eu te dei tal coisa, hein? Olha, lembra aquela vez que eu te dei tal coisa? Que coisa feia, né? Tipo, fica cobrando a pessoa, né? Olha, como é que você faz isso comigo? Aquela vez eu te dei tal coisa. Para com isso. Deus não faz isso. A palavra improperar significa isso, né? Deus, ele dá liberalmente e não fica jogando na cara. Ele deu, está dado. Por isso que eu sempre falo para você, porque a Bíblia ensina. Nada que Deus dá para a gente, Ele tira, viu gente? Deus não tira nada. Ele te deu a vida, Ele não tira a tua vida. Quem tira a tua vida é Satanás. Mesmo que for na velhice. E mesmo que seja uma morte assim, aquela morte onde o espírito só deixa o corpo. O corpo é Satanás que destrói. Porque a morte física é o último inimigo a ser vencido. Então, Deus não mata. Ele recolhe o teu espírito, é diferente, né? Ele toma para si o teu espírito, mas ele tirar a tua vida, ele não tira. Ele não tira a tua saúde, ele não tira o teu trabalho, ele não tira teu filho, tua filha, como tanto crente, por falta de ensinamento bíblico fala, né? Ah, Deus vai tirar o que você mais ama, aquelas ameaças diabólicas, né? Ou então, Deus quis levou o espírito, isso eu concordo. Mas matar, não mata não, porque ele deu a vida, ele não tira. Deus não tira a cura que você recebeu, Deus não tira o milagre que você recebeu, Ele não tira. Ele não tira. Você pode perder? Sim, você pode perder. O diabo pode vir te roubar? Sim, porque Jesus falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas tirar, Deus não tira. Então, quando o texto fala que Deus dá liberalmente, e Ele nem lembra que deu, como se fosse assim, né? Ele sabe que deu, lógico. Mas tipo assim, é como se nem lembrasse, porque Ele nunca vai te jogar na cara. Como é que você faz isso comigo agora? Como é que você está pecando desse jeito? Depois de eu te dar tanta coisa, Ele não faz isso daí. Deus, Ele dá liberalmente, mais do que você precisa. Amém, pessoal? Agora, em seguida, Ele fala sobre pedir com fé, em nada duvidando. Esse é o problema onde muito crente acaba, vamos dizer assim, tropeçando. Porque o crente pede, o crente ora. E veja, como é que você pede as coisas para Deus? Orando, né? É na oração, porque a oração é conversar com Deus, é conversar com o Pai. Então, como é que você pede sabedoria, ou como é que você pede pela sua família? É na oração. Você ora e vai pedir. Mas nesse momento de você falar com Deus, mais do que falar com Deus, né? Falar com o nosso Pai, você precisa pedir na certeza absoluta da tua resposta. Por isso que ele fala, você não pode duvidar. Você não pode acabar de orar e falar assim, vamos ver, se Deus quiser. Você já matou a tua oração. Você matou a oração no nascimento dela. Quando você acabou de orar, vamos supor, você dobrou o joelho, está lá, Pai, em nome de Jesus, tal, amém. Glória a Deus. Ai, meu Deus do céu, que medo, que angústia. Peraí, mas você acabou de orar, você está matando a oração que você fez. Você está entendendo? Por quê? Porque isso é sinal, essa atitude, né? De medo, de receio, de incerteza, insegurança, é sinal de dúvida.
E o texto é claro, você pode receber do Senhor o que você quiser. A tua cura milagrosa agora, hoje. Hoje. Não precisa ficar um mês esperando melhorar, não. Naturalmente, você pode receber a cura milagrosa hoje. Você pode receber a tua resposta para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, hoje. Na oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Só que precisa ser uma oração, um falar com Deus, com muita convicção, com muita certeza. Se Deus falou para eu pedir que Ele vai me dar, assim será. Porque não é também só nessa parte que fala isso, né? Lembra que a Bíblia fala que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo se estabelece? Nos tempos bíblicos, né, se chamavam 2 ou 3 pessoas como testemunhas para confirmar o fato. Espiritualmente, nós podemos chamar 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas para confirmar o que Deus falou. E quais são essas testemunhas? É a própria palavra. Então, um versículo, esse texto aqui está dizendo, né, que nós podemos pedir que Deus vai dar liberalmente. Então, vamos chamar outra testemunha. Por exemplo, o texto que fala, lá de Mateus, que fala, onde Jesus fala assim, ó, todo aquele que pede, pedi e dar-se-vos-á, porque todo que pede, gente, é Jesus falando, ele não colocou nenhuma condição. Evidentemente que há situações que nós devemos trabalhar para não ter oração impedida, lógico. Mas ele falou, todo que pede, essa é uma testemunha. Você quer ver uma outra testemunha? O texto lá de João, que fala assim, ó, Jesus fala assim, ó, se vocês, aí tem uma condição, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo, é tudo, hein? Tudo que quiserdes, e será feito. Olha a segunda testemunha. Vamos chamar mais uma testemunha? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, onde Jesus diz assim, olha, em verdade eu vos digo que qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que diz, tudo que disser será feito, e tudo quanto pedides em oração, crede que recebestes, passado, recebestes, o verbo está no passado, pretérito perfeito, quer dizer, creia que você já recebeu, e assim será com vocês. Gente, a própria Bíblia se confirma, né? Tudo que você vê na Bíblia, você vai ter que ter mais versículos para confirmar aquilo. Então, é garantia de Deus que se você orar, hoje mesmo você pode receber. Mas ele fala, sem duvidar. Você tem que pedir sem duvidar. E aí ele vai começar a explicar o que é esse duvidar. Porque a gente mesmo pode se perguntar, né? Pastor, como é que eu sei quando eu estou duvidando e quando eu não estou duvidando? Aí ele usa o exemplo da onda do mar. Olha, se você reparou, quando você foi na praia, ou quem não foi na praia ainda, né? Mas viu em filme, viu em desenho animado, viu em vídeos, reportagens, como é que a água do mar faz na praia? Ela vem e ela vai, sim ou não? A hora que ela vem, ela é uma subida, né? Porque ela sobe até a areia, né? Depois ela desce. E quando a maré baixa, a água vai lá longe, né? Depois quando a maré sobe, a água vem até mais para cima, né? Você vê que a onda do mar, ela não é fixa, ela é móvel. Ela é inconstante, porque uma hora ela está aqui embaixo, outra hora ela está aqui em cima. Dá para você ligar o que Tiago está falando com a nossa fé? Quando ele fala que a pessoa que duvida é como a onda do mar, não tem constância, não tem estabilidade, porque uma hora está lá em cima, oh glória, ai que palavra abençoada, eu orei, glória a Deus, eu creio que a bênção é minha. Aí no outro dia como é que está? Ai meu Deus, não aguento mais, que dureza, ai que vida dura, meu pai, ai, o que eu vou fazer da minha vida, não aguento mais. E aquela choradeira, né? Aí passa um tempinho, aí volta a fé de novo. Oh, glória a Deus, aleluia, estou muito bem, glória a Deus. No outro dia está lá embaixo. Como é que você está? Empurrando a vida com a barriga, não sei o que tem, aquela lenga-lenga medonha. Isso quer dizer que a pessoa, ela tem fé. Porém, essa fé é inconstante. É aquela fé que vacila. Porque uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá embaixo. Outra hora está em cima, outra hora está embaixo. E esse é o problema que as pessoas não recebem. Porque quando a tua fé está lá em cima, é porque a tua cabeça, a tua mente, ela está pensando na coisa certa.
A tua cabeça, ela está pensando na vitória, na restauração da família, na cura divina, na vitória que você pediu em oração. Mas quando a tua fé está lá embaixo, que você começa a reclamar, e fica com medo, fica inseguro, a tua fé está ali, mas ela está tão fraca, que a tua cabeça só começa a pensar bobagem. Pode ver. Pensa só em doença, que vai morrer, que não vai dar certo, que vai ter que fazer a cirurgia mesmo, porque não vai dar certo, porque orou, não conseguiu, agora, eu vou sofrer, não vai dar certo. Quer dizer, só pensamento negativo. Por isso que ele fala, que a pessoa que duvida, além de ser como a onda do mar, inconstante em todos os seus caminhos, ela é a pessoa de ânimo dobre. Ânimo, quer dizer, ânimo é de animado, né? Não no sentido de alegre, mas no sentido de se mover, né? Quer dizer, a pessoa, ela inclina para a fé, eu vou vencer, está determinado em nome de Jesus. Depois ela começa, não deu certo, estou desanimado, vou sair da igreja, e começa a lenga-lenga. Ânimo dobro é isso, dobre, duas, duplo. Quer dizer, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, e enquanto tiver assim, você não recebe. Tanto é que ele alerta, não alerta? O que ele falou? Não pense tal pessoa que, na nossa versão fala alcançará alguma coisa, na versão mais antiga fala que receberá alguma coisa, é a mesma coisa, no frigir dos ovos, é a mesma coisa, a pessoa fica sem a bênção. Então eu quero que você entenda isso, fé você tem. Aliás, se você não tivesse fé, você nem aqui estava hoje, você não estaria aqui. Fé você tem. O que você precisa fazer é aprender a trabalhar essa fé que está em você. É você se ligar e manter essa fé num nível só, sempre em alta. E vai vir tentação para você desanimar? Claro que vai, é lógico que vai. Lembra do começo da história? Quando Deus falou para Adão, não coma do fruto dessa árvore. Deus falou, tudo é teu aqui, Adão, tudo é teu, 90% é teu, 10% é meu. Não vai lembrar o dízimo? Vai lembrar, né? Que tem coisas que são só de Deus. E a gente não pode pôr a mão. O dízimo é uma dessas coisas. Tá? Agora, ali no assunto, ele figuradamente remete ao dízimo. Mas ali vai mais, no caso desse texto lá de Gênesis, vai além disso, muito mais além. Vai na questão da desobediência à vontade do Senhor. Então, Deus falou, olha, é tudo teu, menos essa árvore. Não coma, porque se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. De repente chega a serpente e fala para Eva, não fala para o Adão, fala para Eva. É assim que Deus disse? Essa pergunta desgraçada. Você vê, o Satanás não chega dizendo, Deus é mentiroso. É mentira o que Deus falou, não. Ele chega sutilmente. Ele chega de modo que a Eva não percebeu na hora que ele estava jogando dúvida na mente dela. Ele chega e pergunta, através da serpente, né? É assim que Deus falou? O diabo já jogou essa dúvida na sua cabeça algumas vezes? A palavra de Deus promete a cura. O teu corpo diz que está doente. Aí vem o diabo e diz, Deus falou da cura? Mas você está doente. Você busca pela sua família. Aí vem o diabo. Deus falou que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas tua família está toda desviada, ou então tua família está toda aí na incredulidade, na idolatria, perdidos aí, financeiramente. É assim que Deus falou, que se você dizimar, Ele vai abrir a janela do céu, aquela coisa, porque muita gente hoje está bem financeiramente, porque é fiel no dízimos e ofertas, mas em algum momento da vida, a dúvida veio, às vezes no comecinho da fé, mas a pessoa perseverou e firmou, e Deus confirmou a palavra. Mas muitas vezes o diabo joga. É assim que Deus falou, que Ele vai abrir a janela do céu, derramar bênção sem medida, mas olha o buraco que você está de dívida, a tua vida não muda, amarrada financeiramente, você não progride coisa nenhuma. Então, quer dizer, o diabo não fala que Deus é mentiroso diretamente, mas ele tenta induzir você a não acreditar nele. E muitos acabam caindo nessa história. Por quê? Porque, veja bem, o que Deus havia dito para Adão e Eva mesmo? No dia que você comer, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. Veja que a Eva, ela foi enganada, ela comeu. Adão não foi enganado, Adão sabia que não podia comer. Mas pensa comigo, a hora que a Eva comeu o fruto, não era maçã, gente, tá? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore proibida,
não era maçã, tá bom? Em nenhum lugar da Bíblia fala que era maçã e ninguém sabe que tipo de fruto que é. A gente vai conhecer um dia, porque essa árvore está reservada para a gente na eternidade. Mas a gente não sabe agora que fruto que é. Mas Adão viu essa fruta. E quando Adão viu a Eva comer, imagina a Eva mordendo aquilo lá, né, gostoso assim, né? Adão, embora o texto bíblico não diga, aí a gente começa a supor, né? São suposições também que não alteram nada. Mas imagina Adão vendo Eva comer o fruto e a Eva não caía morta. Será que Adão não pensou nisso? Nossa, Deus falou que no dia que a gente comesse o fruto, a gente ia morrer, mas Eva está aí, não caiu morta. A Bíblia não diz também que foi no mesmo instante que Adão comeu. Ela fala apenas que ela deu o fruto para ele e ele comeu, mas não se sabe se ele comeu na mesma hora, se ele ficou esperando, né? Ah, vou esperar se ela cai morta, se ela cai morta, eu não como não, né? O fato é que, talvez, né, depois de Adão ter visto que não acontecia nada com a Eva, talvez ele duvidou de Deus também. Deus falou que se comesse ia morrer, a Eva está mais saudável do que nunca, então eu vou comer também, porque a serpente falou que era assim, mas não era bem assim que Deus tinha dito, acho que ele quis dizer outra coisa, e comeu, e se lascou, né? Porque Adão e Eva não morreram fisicamente na mesma hora em que comeram o fruto. Isso eles morreram centenas de anos depois. Só que no dia que Adão e Eva comeram o fruto, eles morreram espiritualmente. Foi espiritualmente que eles morreram primeiro. E porque morreram primeiro espiritualmente, ficaram separados de Deus, é que a morte física entrou. Então, eu quero que você entenda o seguinte, esse joguinho de Satanás continua até hoje assim. Ele sempre tenta jogar na sua cabeça, é assim que Deus disse. Você não pode duvidar de Deus. Porque Adão e Eva acreditaram na serpente e duvidaram de Deus. Olha a zebra que deu. Se lascaram e todos nós nos lascamos juntos, se você pensar por certo modo, né? Porque o sofrimento atinge todas as gerações da humanidade. Glória a Deus que veio o Redentor nos salvar, né? Então, um dia, todo esse sofrimento vai terminar. Vamos estar na glória, pela graça de Deus, mas Adão sofreu porque resolveu não acreditar no que Deus falou, e sim naquilo que a serpente falou. Como é que se chama isso? Dúvida. Dúvida. Então, veja, a dúvida sim, pode fazer com que o diabo roube a tua bênção, ou pode fazer com que você nem receba a bênção que pediu para Deus. Então não pode duvidar, você precisa ficar firme, a sua fé não pode vacilar. O que você crê hoje, com fervor, você tem que crer amanhã do mesmo jeito e ainda mais. E no outro dia, ainda mais. E passou um ano, continua ainda crendo, não importa se você vê ou se não vê resposta. Muitos crentes falam assim, nossa, Deus não me responde. Não é que Deus não responde, como é que você sabe que Ele não responde? Como é que você sabe que Ele não está trabalhando? Ele está, deixa Ele cuidar das coisas, você faz a sua parte de acreditar, apenas isso. Acredita, e Deus vai fazer a parte dele. Amém, pessoal? Aí, o Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá para a gente uma amostra de como crer de modo prático. Quer ver? Pega a sua Bíblia, por favor, e pula para o capítulo 5 de Tiago. Leia comigo a partir do versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha para cá, por favor. Olha, ele começa falando sobre pecado, né? Confessai uns aos outros. Mas não é confessar uns aos outros de modo aleatório, tá? Ô irmão, vem cá que eu quero contar meus pecados para você. Né? Não é assim, viu? Não faça isso, viu? Confessar os pecados é com relação à pessoa que você ofendeu. Chega para ela, deu zebra com aquela pessoa, chega para ela e pede perdão para ela, confessa que você errou. Ou então você pecou contra Deus somente. Então, em oração, vai a Deus e pede perdão. Você pecou contra uma pessoa que ela já morreu. E aí você fica com a consciência pesada, mas a pessoa já morreu, como é que você vai pedir perdão para ela, confessar o pecado para ela? Você não tem como fazer, né? Então você confessa para Deus, Senhor,
eu errei com tal pessoa, mas a pessoa já morreu, não tenho o que eu fazer, eu me arrependo. Como eu não posso pedir perdão à pessoa, eu peço perdão para o Senhor é capaz de me perdoar. E Ele perdoa. Mas a questão não é o pecado, embora, como eu disse agora há pouco, não estar em pecado é uma das condições para que Deus responda a sua oração, viu? Por isso que eu sempre falo para você aqui, ó, pecado te rouba bênçãos. O diabo vem tentar você para você pecar, para quê? Para você ficar desanimado, para você ficar fraco, para você não receber a sua vitória. Mas o assunto principal aqui é a fé. Logo depois que ele fala, orai uns pelos outros para serem curados, ele fala assim, ó, pois a pois a súplica do justo pode muito por sua eficácia. O que significa isso? Bom, primeiro vamos tratar aqui, quem é justo? Justo é a pessoa que está em Cristo e que age justamente, tá? Justo é aquela pessoa que é de Jesus e que anda reto aos olhos dele. Olha, no mundo de hoje, fala para mim, não precisa responder em voz alta, tá? Só pensa, quantos crentes que você conhece que vivem errado? Mas está muito cheio, né? Muito, fornicação, prostituição, bailes da vida, bebedeira, droga, adultério, um monte de coisa errada. Mas está assim de crente assim. Infelizmente, é triste dizer, mas infelizmente é assim. Anda com impureza sexual, pornografia e muito mais. Infelizmente, o mundo hoje está assim. Então, isso aí não é um comportamento de quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus, crê daquele jeito assim, ó, eu me entreguei para o meu Senhor para servir a Ele. E quando eu disse que Jesus é o Senhor, eu tenho que renunciar a tudo que era meu, inclusive as minhas vontades carnais. Então, a partir de hoje, eu tenho que fazer o que agrada a Ele. Tomar minha cruz, porque muitas vezes agradar a Jesus é doloroso. A gente vai fazer coisas que a nossa carne não quer fazer. Perdoar, por exemplo, ou jejuar, também um exemplo, orar mais tempo, a carne não quer essas coisas aí. Resistir à tentação mesmo, né, do mundo, porque o mundo é sedutor, você sabe que o mundo seduz através de pessoas, colegas, amigos, entre aspas, né, que vêm convidar você para farra, para bebedeira, para prostituição, e tem gente que fica muito tentado. Mas como eu falei domingo aqui, né? Qual foi a palavra de domingo mesmo, gente? Que o Espírito Santo pode transformar você numa nova pessoa, né? Milagrosamente. Você dorme com medo de tudo e quando o Espírito Santo te transforma, você acorda sem medo de nada. Você vai dormir preso por um vício, você acorda liberto completamente, você nem faz força para chutar a tentação. Tem gente que fica assim, ai que força que eu estou fazendo para não cair em tentação, ai meu Deus, me segura senão eu vou, né? E a pessoa vai mesmo, porque Deus não vai, né? Só que quando o Espírito Santo transforma o crente, e isso envolve uma busca, uma consagração, como falamos domingo, né? Quando ele transforma, a pessoa do nada, é milagroso, é sobrenatural, ela simplesmente se torna uma outra pessoa, como aconteceu com o rei Saul no início, né? Ele era uma pessoa que não tinha capacidades, mas quando o Espírito Santo se apossou dele, ele fazia coisas que antes ele jamais conseguiria fazer. E o mesmo Espírito Santo que se apossou de Saul é o Espírito Santo que nós temos hoje. Só que a gente tem que deixar ele se apossar de nós, como nós vimos aqui domingo, repito. Mas voltando um pouquinho no assunto aqui. Então, justa essa pessoa que aceitou Jesus, tomou a sua cruz, faz o que agrada a Deus, esse é o justo. Esse é o justo. E aí ele fala, a oração desse justo vai ter muita eficácia, vai funcionar. Quando fala vai ter eficácia, quer dizer, vai resolver, vai funcionar. Agora, lembra da oração que no comecinho que nós lemos? Como é que tem que ser a oração? Não pode vacilar. A fé, né? Não pode vacilar, não pode duvidar. Então, ele fala, olha, a oração de uma pessoa que está na fé mesmo, que não vacila, que faz o que é reto aos olhos de Deus, produz resultado, produz cura, produz libertação, produz respostas na família, produz a conversão das pessoas, inclusive. Lógico que precisa da cooperação da pessoa, mas o caminho se abre tão favoravelmente para a conversão daquela pessoa, que ela se converte assim, ó. Mas tem que ter essa oração.
Aí ele fala assim: a oração de uma pessoa justa funciona mesmo, inclusive até em favor de outros, mas tem que ser realmente algo fora do normal, fora do padrão, vamos dizer assim, que todo mundo pode chegar nesse padrão. E aí então ele começa a explicar sobre Elias. Elias, aquele que foi trasladado. O que é trasladado? Ele foi movido da terra para o céu sem passar pela morte física. Elias, aquele que invocou fogo do céu e o fogo veio e consumiu o holocausto, molhado, encharcado, o fogo lambeu até a água evaporou, tão forte que foi o poder de Deus ali. Elias, aquele que multiplicou o azeite da viúva e a farinha também, ressuscitou depois o filho da viúva. Veja, Elias, esse homem, você sabia que esse homem, apesar de eu estar falando de todos os feitos dele, ele é um homem igual a nós, e não sou eu que estou achando, o texto bíblico fala, leia para você entender aí. Olha aí, ó. Tiago capítulo 5, versículo de número 17. Elias era homem o que, gente? Como é que ele era? Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas tentações, e orou, de que maneira? Com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha para cá, por favor. Olha, entenda bem a questão de Elias aqui, porque quando a gente fala desse negócio de fé, fé maior, você ser transformado pelo Espírito Santo, tem pessoas que falam assim: ah, mas isso aí eu não consigo, ah, porque a luta é grande, ah, porque Elias era Elias, Jesus era Jesus. Espera aí, mas Jesus veio como homem também, e você acabou de ler comigo que o Elias aqui, ele era um homem semelhante a nós, não no sentido de aparência física, que era também, mas no sentido de ter as mesmas perseguições e lutas que nós temos. Para você ter uma ideia, Elias, logo depois que ele teve o desafio dos profetas com os profetas de Baal, que ele invocou o fogo do céu, e o fogo desceu, assim que ele orou, Deus mandou fogo no holocausto, aquela maravilha, glória a Deus. Logo depois disso, ele ficou sabendo que a Jezabel era a rainha de Israel, com o seu marido Acabe, mas era ela que mandava na casa, ou seja, ela que dava as cartas, né, como se diz, né? O homem da casa chamava-se Jezabel, não era o Acabe. E a Jezabel era uma mulher perversa, ela era bonita, mas o que ela tinha de beleza, ela tinha de ruindade, e ela era muito ruim, quer dizer, ela era muito bonita, mas aquela boniteza, me perdoe o erro de português, mas é proposital, tá? Aquela boniteza diabólica, aquela coisa sedutora, linda demais, de hipnotizar praticamente os homens que chegavam perto dela. Mas ela usava essa beleza para fazer mal. E ela pagou um preço alto por ser desse jeito. Mas Jezabel ficou com um ódio de Elias tão grande, porque os profetas que Elias derrotou eram os profetas da religião dela. E ela ficou furiosa com Elias. E ela falou que ela queria acabar com a vida de Elias, que ia mandar gente atrás dele para cortar a cabeça dele. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele entrou num estado, eu não sei se é um estado de depressão, acredito que não chegou numa depressão, mas ele ficou tão abatido, que ele passou um tempo escondido, numa caverna, com medo de ser capturado pela Jezabel, ou pelos soldados de Jezabel. Sabe o que Elias falou em certo momento? Deus, eu quero morrer. Elias era homem ruim? Não. Ele era homem do mal? Pelo contrário, homem do bem. Ele era homem de Deus? Muito de Deus. Mas lembra que a Bíblia fala que ele era um homem semelhante a nós? A gente ainda é ser humano. Essas coisas ainda podem nos atingir. A Bíblia diz para a gente vigiar. Não é que tem que atingir a gente. Elias era Elias, nós somos nós. Só que a gente tem as mesmas limitações que ele tinha. Então Elias, quando foi perseguido dessa maneira, ele se abateu. Ele nem queria orar direito, nem queria se levantar, ele ficou escondido numa caverna. Deus, na sua misericórdia, mandava lá o corvo levar carne para ele,
carne e pão para ele. Ainda tinha um riozinho, lá estava na época da seca, né? Tinha um riozinho que ainda dava água para ele. É a misericórdia de Deus. Isso aí pode acontecer com a gente. Não deveria, mas acontece com muito crente. Quando surge um problema na tua família, onde o diabo entra e consegue abater alguém da sua casa. Aí você fica né, chateado com aquilo. Lógico, a sua família. Mas te abate. Chega a te derrubar. Quer dizer, quase derrubar. Né? Quase. Porque o Senhor te sustenta, como a Bíblia fala. Muitos de nós não caiu porque Deus sustentou. Porque a pancada foi forte. Só que mesmo nesse ponto, Deus ainda está com a gente. E sempre tentando levantar a gente. Empurrar a gente para frente. Porque foi assim com Elias também. Elias estava na caverna e de repente, um anjo desperta ele. Elias, tem comida para você lá. Vai lá comer. Com essa comida que eu estou te dando, você vai poder enfrentar, você vai ter suas forças revigoradas, você vai sair daqui correndo e vai lá enfrentar e vai vencer. Você não está sozinho, inclusive. Porque Elias achou que ninguém mais estava na fé. Isso também desanimou ele. De repente você está igual a Elias. Estão te ameaçando, sejam seres humanos ou demônios, estão falando mal de você, estão contra você, de repente tua própria família está contra você, de repente você parece que está sozinho numa batalha, que nem Elias, ele achou que estava sozinho. E Deus fala para ele, não, você não está sozinho, Elias. De fato, a maioria está desviada, mas tem 7.000 ainda homens de Deus nessa terra, que confiam em mim, que me temem, como você também. Você só está enfraquecido. E Deus mandou o anjo com aquela comida milagrosa do céu para sustentar e levantar Elias. Quando você vem para a igreja e escuta uma palavra dessa, o que você acha que Deus está fazendo? A mesma coisa que ele fez com Elias. É como se Deus falasse para você, escuta, não importa a sua luta. Eu sei que a luta tem hora que ela fica muito grande, você se desgasta, você fica abatido, tem hora que você, até mesmo o diabo te sugere, entrega os pontos, joga a toalha, desanima, desiste, para de buscar, não vai mais na igreja não. É como se o diabo falasse, porque é assim que Deus disse, que Ele dá tudo, que não deixa faltar nada, olha como você está agora, sofrendo, o diabo fica tentando fazer você desanimar. Porque o próprio diabo, como mentiroso e desgraçado que ele é, ele sabe que se você continuar firme, você vai chegar na tua resposta. Veja, então, às vezes, nessa busca por essa fé que não vacila, nessa busca por essa fé que não se abate, que não se entrega, às vezes tem esses percalços. Veja, Elias, ele estava ali, naquele momento da água baixa, da maré baixa, né? Mas logo subiu de novo, e não deixou mais cair. E ele continuou, e enfrentou. Ele enfrentou o medo, ele foi em frente. E a Bíblia diz que Elias, mesmo sendo um homem sujeito às mesmas tentações que nós, o diabo tentando, perseguindo, usando Jezabel para ameaçar, quando Deus falou com ele, como está falando com você agora também, está falando para você não desistir, para você não se entregar, não importa o que aconteceu, não importa o que houve na sua vida. Ah, mas pastor, eu orei por tal pessoa. Cada um é cada um, lembre-se disso. Nem Jesus conseguiu agradar a todos, e nem Jesus conseguiu salvar a todos. Ele morreu para salvar a todos, mas nem todos receberam a salvação. Lembra quando Jesus chega perto de Jerusalém e fala assim, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e apedrejam aqueles que te forem enviados. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, dos meus cuidados, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Mas Jesus, ele foi para a cruz com a consciência tranquila. Sabe por quê? Porque embora houve pessoas que não quiseram receber o que ele tinha para elas, ele falava assim, pensava assim, eu fiz a minha parte. A gente também tem que ser assim, gente. A gente não vai conseguir salvar todo mundo. E tem pessoas, porque a gente vai orar, que não vai funcionar, porque a pessoa não recebe. Às vezes as pessoas podem até ser educadas com a gente, mas o coração delas, é só Deus é que sabe. O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, continuar fazendo a sua parte, sempre com a consciência tranquila, porque se acontece alguma coisa, o próprio Espírito Santo vai dizer no seu coração, fica em paz,
porque você fez a sua parte. Porque até esse conforto interior é Deus que dá para a gente. E quando Ele fala essas coisas com a gente, Ele está fazendo com a gente a mesma coisa que Ele fez com Elias. Levanta, Elias, levanta e come. Vai fazer o que você tem que fazer, continue em frente e não desista. Agora você tirou lição dessas coisas, aprendeu com erro, não com o pecado, tá? Mas aprendeu com o vacilo da fé, que atrasa a tua vida, adia você conquistar a bênção. Então aprendeu a lição? Agora levanta, eu estou com você, nunca vou te abandonar e vamos junto até o final. E no final você vai tomar posse da sua vitória. Amém, pessoal? É isso que está dizendo ali. Então, veja, o exemplo de Elias nessa fé que não vacila é esse. Mesmo debaixo de perseguição, embora Elias tenha tido um momento de fraqueza, ele se levantou e continuou em frente e nunca mais deixou a fé vacilar. E quando a gente persevera, confiando no que Deus falou, lembra que eu falei para você? Não basta ouvir a palavra apenas. A fé vem, mas depois que você ouve a palavra e a fé vem, você vai fazer o quê? Você tem que se levantar e lutar. Seja na oração, seja repreendendo todo tipo de demônio que vem contra você, seja determinando a vitória, invocando a bênção, sei lá, fazendo alguma coisa. Seguindo as próprias direções do Espírito Santo, quando Ele te dirige a fazer alguma coisa, Ele te dirige a ungir alguém, Ele te dirige a jogar sal em algum lugar, coisas estranhas assim, né? Ele te dirige a dar uma palavra para alguém, enfim, vai em frente, vai em frente. E é aí que você vê aquela palavra se cumprir, aquela palavra que nós lemos logo no começo, e ser-lhe-á concedida. Amém, pessoal? Você não quer que Deus te conceda o que está pedindo? Sim ou não? Tem que ter nessa fé. Não pode ser aquela oração, ai meu Deus, estou sofrendo, me ajuda, oh meu Deus, não aguento mais, oh, se Deus quiser, e depois que você ora ainda fica resmungando por aí afora. Que oração de fé que é essa? A fé que não vacila, não reclama para ninguém. E quanto crente reclamão que tem, né? Quanto crente, nossa, não pode ver um irmão da igreja, que ele pergunta, como é que você vai? Nossa, senta que lá vem choradeira. Que fé que essa pessoa está? Nenhuma. Quer dizer, tem um pouquinho de fé, mas uma fé vacilante. E está na maré mais baixa que tem, né? Então, levanta essa fé. O fato de você reclamar para os outros, já mostra que a tua fé está lá embaixo. Que nem eu falei domingo. Uma coisa é você fazer isso, reclamar para todo mundo, a vida que está passando, aquela choradeira. Em vez de buscar a fé, fica reclamando para os outros. Outra coisa é você procurar alguém para te ajudar. Aí é diferente. Às vezes você precisa de alguém para te ouvir. Mas não que você vai reclamar da vida. Você só vai falar o que está acontecendo. Por exemplo, você vai procurar um pastor. Procura um pastor para te ajudar. Pastor da igreja, viu gente? Não é pastor de outra igreja por aí não, tá? Das igrejas nossas. Procura o pastor. E não é pastor de YouTube também não, tá? É pastor da igreja. Físico, né? E não procura qualquer pessoa não, tá? Porque às vezes você não sabe a fé que a outra pessoa está. Lembra que eu falei domingo? Às vezes tem gente que pede oração para todo mundo, né? Ai, meu Deus, eu estou pedindo oração para todo mundo. Por quê? Porque eu fui no médico, deu um problema, ele falou que eu vou morrer. Aí você comenta com alguém que é crente. Ô, você ora por mim, porque eu estou assim, estou assado. Eu vou orar assim. Primeiro que você não sabe que fé que essa pessoa está, né? Aí você está lá, Deus, eu não quero morrer, me poupa, me protege, me perdoa, me livra. E aquela pessoa para quem você pediu oração, ora assim a Deus, ó Deus, leva essa pessoa logo para ela não sofrer muito. Né? Está cheio de gente assim. Aquele crente mais fraco de fé, tem aparência, né? Oh, eu tenho 100 anos de igreja. Bom, se tivesse 100 anos de igreja na fé verdadeira, uma beleza, glória a Deus. Mas tem muita gente que tem 100 anos de igreja na fé errada, ensinado errado. Né? Então, por isso que eu te falo, precisou, procura um pastor particular, explica o que está acontecendo. Explicar não é reclamar, tá? É você relatar o que está vendo, para o pastor poder te orientar no que deve ser feito. Aí sim, né? Aí o pastor vai te falar, olha, vamos orar por você, você vai fazer assim, vai fazer assado, e assim você toma as direções que tem que ser tomadas. Amém, pessoal? Muito bem. Olha, vamos fazer oração? Fica de pé, por favor. Se você está aqui especialmente por algo que não tem nada a ver com família, nem a ver com pessoas, tem a ver com você mesmo, clame a Deus. Lembra que ele falou? No caso de a pessoa não usar essa fé, né? Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, qualquer coisa, né? Ao passo que se você tiver esse tipo de fé, qualquer coisa que você pedir, você pode receber. Amém? Feche os seus olhos então.
Inclusive, se você quiser ajoelhar aqui na frente do altar, você pode, tá? Eu sei que vai ficar um monte de gente de pé ao seu redor, não tem problema. Faz o que Deus está tocando no seu coração. Sentiu de ajoelhar, bate o joelho no chão aí, tá? Não quer ajoelhar, fica de pé. Pronto, fecha os seus olhos e clame com confiança. Pai amado, santo, bendito, justo, fiel e verdadeiro, a Ti nós clamamos nessa fé, Pai, de que se pedirmos alguma coisa ao Senhor, pedimos sem duvidar. O Senhor que dá liberalmente e nada nos impropera, é capaz de dar aquilo que foi pedido. Pai amado e santo, eu sei que muitos aqui têm sofrido sim as perseguições do inimigo, as perseguições de Satanás, as perseguições de vizinhos, de pessoas invejosas, de pessoas que no trabalho têm inveja delas, mas o Senhor é aquele que garante na Tua palavra nos proteger contra tudo isso, Pai. Eu sei que muitos aqui foram caluniados, foram humilhados até, mas Pai, nós não vamos ceder, nós não vamos deixar que isso abale a nossa fé. Pelo contrário, Senhor, nós vamos tomar isso como estímulo para buscarmos ainda mais, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus, escuta a nossa súplica, porque sim, nós somos aqueles que são justos, porque estamos em Cristo. Sim, meu Pai, nós não somos perfeitos ainda não, mas nós estamos buscando a perfeição, e é por isso que nós te pedimos, se algum pecado há, se algum erro há da nossa parte, meu Pai, algum erro que é proposital ou não, pode às vezes ser erro inconsciente, perdoa, Pai, perdoa-nos em nome do Senhor Jesus, que o sangue do Senhor Jesus nos purifique de todo pecado, e faça, Pai, com que aconteça essa palavra na vida dessa pessoa que aqui está, essa pessoa que está enferma, meu Pai, seja ela curada, liberta, abençoada, seja transformada a família dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai amado e santo, estende a Tua mão para que o milagre aconteça agora, o milagre de cura, milagre de libertação, o milagre nessa família, meu Pai. Abençoa, meu Pai, transformando e tirando todo impedimento, todo mal. Cura, meu Pai, agora, em nome de Jesus de Nazaré, que o fogo do Espírito Santo queime agora toda essa maldição e seja curado agora. Pai, opera um milagre nessa vida, opera, meu Pai, uma transformação. Enche com Teu Santo Espírito, enche, meu Pai, com a Tua glória, e faz, meu Pai, dessas vidas que possam glorificar e testemunhar o Teu nome, o Teu poder, meu Pai. Enche com o Teu poder agora, poder de Deus, vem, entra, penetra e transforma, e liberta, e age com sinais e maravilhas. Pai Celestial, age nessas vidas que estão clamando, que estão buscando, age com milagre nessa casa, meu Pai, aleluia, meu Pai amado e santo, opera esse milagre, é o que nós te pedimos com fé, na certeza da resposta, em nome de Jesus, meu Pai, que haja um milagre, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai, visita os familiares, onde quer que eles se encontrem agora, visita, meu Pai, e opera neles o milagre de transformação, de conversão, e também a cura, meu Pai, nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Opera esse milagre de cura, faz acontecer, meu Pai, a libertação, que todo mal, toda corrente de Satanás seja quebrada em nome de Jesus. Meu Pai amado e santo, é o Senhor que prometeu que aquele que pede com fé, em nada duvidando, recebe a sua resposta, recebe o seu milagre. Então, Pai, manifesta o Teu poder aqui agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Manifesta, meu Pai, o Teu poder agora, para tirar toda dúvida, para tirar todo impedimento, para fazer um milagre em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai amado e santo, abra esse caminho, que todo impedimento caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, opera esse milagre, age nessa casa, nessa família, nesse casamento, opera, meu Pai, um milagre que ninguém acredita que será possível, mas nós acreditamos, Pai. Acreditamos porque o Senhor é o Deus do impossível, e assim é agora, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e pela fé recebemos agora, meu Pai, agora, Senhor, para que o Teu nome santo seja glorificado. E Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado porque a oração que essa pessoa te fez aqui hoje, em seu próprio favor, ou em favor de sua família, já foi respondido, Pai. Nós cremos nisso, conforme Tua palavra diz, pedimos
então já recebemos, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Se você estiver em família aqui, fica abraçado com a sua família, em nome de Jesus. É tão bom estar em sua presença, Na fonte de águas vivas, na fonte de águas vivas, para me saciar, pra me saciar, sentir a mão do Espírito de Deus, sentir a mão do Espírito de me Deus, conduzindo ao seu altar. me conduzindo ao seu altar. Faz de mim o que tu queres, Faz de mim o que tu queres, meu Senhor. um novo ser, Um novo ser vem. vem em mim gerar. Quero ser como tu és, Quero ser como tu és. só a ti. Só a ti glorificar. Então de coração, diga para ele, é tão bom saber É tão bom saber que tu estás comigo, que tua presença que tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. É tão bom saber que tu estás comigo, É tão bom saber que tu estás comigo, e tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. Fica como você está, abraçado ainda. Apenas fala assim comigo, repita comigo assim, ó, Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor não me deixa e nunca me deixará, já que isto é uma promessa do Senhor, ou seja, estar eternamente presente na minha vida, me fazendo a cada dia ser mais que vencedor. Eu te agradeço pela provisão que eu recebo pela fé, aquela que te pedi, Senhor, mas eu creio de todo o meu coração, sem vacilar, que já recebi a minha resposta e o meu milagre para mim e a minha casa, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal, pode desabraçar já, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.